A gente vai conhecer a história inspiradora de um jovem com apenas 17 anos, já referência no jiu-jitsu brasileiro. Já participou de campeonatos regionais, nacionais, foi o vencedor da Copa do Brasil e já acumulou no seu currículo de atleta mais de 20 medalhas. Cauê, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Conta pra gente a sua trajetória no jiu-jitsu e o que te inspirou a começar no jiu-jitsu. Eu comecei de uma forma muito até engraçada, né? O meu primo meu começou a treinar jiu-jitsu e eu já tinha visto algumas matérias, algumas reportagens referente ao jiu-jitsu, referente ao esporte. Sempre tive muita vontade de praticar uma arte marcial, porém eu nunca tinha olhado assim para o jiu-jitsu de uma forma diferente. Já quando o meu primo começou a treinar, eu senti vontade também de treinar e aí eu comecei, criei uma paixão muito grande pelo esporte. E aí, com um ano de treino, eu comecei a competir. E aí, desenfreou, e vim competindo, lutando muito no campeonato. Criei o sonho, né, a meta de crescer cada vez mais. E por mais que no começo eu não tive muito apoio financeiro, eu corri atrás, comecei vendendo geladinho na praça, fazendo minhas correrias, vendendo no sinal, para conseguir competir, para conseguir custear as despesas do campeonato. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, Deus foi colocando algumas pessoas no meu caminho que vieram me apoiando. E hoje, eu, graças a Deus, tenho um currículo bom. E assim, qual foi o maior desafio que você teve no jiu-jitsu e como é que você superou esse desafio? Olha, um dos maiores desafios que eu tive foi a questão financeira, no começo, e também o mental. Porque numa competição é muito importante você estar preparado para aquilo ali. Então, por mais que eu tenha treinado por meses, 6 meses, chegar lá e eu não estiver preparado mentalmente, eu não vou conseguir ganhar a luta, né? Muitos atletas falam que a luta é contra si mesmo. Antes de subir no tatame, já determinou se você ganhou ou se você perdeu, por conta do mental. Então, no começo eu tive muita dificuldade de me concentrar na luta. Eu ficava tremendo, eu ficava muito nervoso, muito acelerado, o coração batendo muito forte. E foi uma dificuldade que eu tive, mas com o tempo, com a constância. Por isso que é muito importante, né, persistir. Com os próximos campeonatos, 3, 4, 5 campeonatos, eu comecei a regular a minha respiração, meus batimentos cardíacos, e aí consegui hoje, eu já luto mais tranquilo, como se eu estivesse na academia treinando. Perfeito. E qual foi a sensação de chegar até a Copa do Brasil e conseguir vencer a Copa do Brasil? Cara, é muito gratificante. De ver que tudo que eu venho lutado para conseguir tá dando resultado. Todas as lutas, todos os dias de treino, os dias que eu vou pra academia chorando e volto chorando, que levei uma pisa, dia que a gente tem que sair na chuva, às vezes eu deixo de passar momentos em família, momentos sem amigos para treinar. Então é muito gratificante chegar num campeonato desse. Ano passado eu lutei a Copa do Brasil também, em outra faixa, eu lutei em Recife e fui campeão também, campeão categoria e absoluto. O absoluto é uma mistura de pesos. Então eu com 60 quilos eu posso lutar com um cara de 120. Então eu fui campeão na minha categoria e o absoluto. E foi muito gratificante, foi muito incrível, assim como outros campeonatos que eu lutei. Às vezes dá aquela pausa assim, você olha aquele estádio todo ali gigante e vê onde o seu esforço está te proporcionando chegar. Pronto. Tem algum objetivo que você queira alcançar ainda, que você esteja se preparando para alcançar na sua trajetória? Eu sou muito sonhador, eu tenho muitos objetivos, porém eu acho que o objetivo hoje mais próximo que eu estou buscando mesmo é o Campeonato Brasileiro, que acontece em São Paulo. Esse ano será em São Paulo e é um campeonato assim de dificuldade máxima, porque o jiu-jitsu é brasileiro, então os maiores atletas, os maiores lutadores estão no Brasil. Então muita gente fala, muitos atletas de alto rendimento falam que o brasileiro é mais difícil até que o mundial. A questão da técnica das lutas. É mais difícil chegar no mundial, porém o brasileiro ele tem um nível muito elevado. E é uma meta esse ano chegar lá no brasileiro, representando a minha cidade, e ser campeão na minha categoria. Como é a sua rotina de treinos? Como é que é o seu dia a dia para conseguir manter tudo nos conformes, para conseguir? Cara, a rotina de treinos é bem flexível, né? Vai depender do tipo da minha categoria, se eu vou lutar numa categoria um pouco mais pesada, se eu vou lutar um pouco mais leve, se eu tenho que ganhar ou perder peso. Então, mas hoje eu faço corrida, né? Corro ali uns 5 a 6 quilômetros dia de terça, quinta e sábado.
e geralmente eu treino de 2 a 3 vezes por dia o jiu-jitsu, sempre tentando manter o corpo bem condicionado. Hoje eu faço fisioterapia, tenho acompanhamento com nutricionista, que é muito importante, faço musculação e também eu tenho acompanhamento com psicólogo, que é muito importante a questão do mental. Você trabalha também na questão do esporte no combate à obesidade infantil. E conta um pouco pra gente a respeito disso. Eu estou com um projeto de palestras para aplicar em escolas, tanto públicas quanto particulares. É um projeto de palestra que fala sobre a importância do esporte na vida dos jovens e também ao combate da obesidade infantil. É uma palestra onde eu vou mostrar um pouco da minha história para incentivar tanto crianças como jovens e adolescentes, inspirar, mostrar que aquilo é possível. Muitas crianças, quando vê aquelas medalhas ali no peito, elas se cativam com a história, vê que é possível estar ali também. Então é incrível poder ter esse contato com pessoas mais novas e até muitas pessoas mais velhas também. Tem gente que tem 30 anos e começa a treinar jiu-jitsu. E eu tento sempre manter esse contato com o pessoal, explicar direitinho o que é o meu esporte, contar um pouco do que eu conheço sobre as artes marciais. Eu não sou professor, ainda sou um atleta, porém do conhecimento que eu tenho eu tento passar para os demais e mostrar que tudo aquilo ali é possível, que é uma batalha, porém é bom, é incrível para o corpo, para o mental, o combate à ansiedade, à depressão. Então é mais ou menos isso aí, meu projeto de palestra. Qual o diferencial que você enxerga em si mesmo em relação à sua técnica, à sua abordagem no esporte? O meu diferencial, eu colocaria que é a determinação e a persistência. Muita gente fala isso. Eu não gosto de falar de mim mesmo, porém muita gente fala isso, que eu sou muito determinado, o que eu quero eu vou lá e conquisto. Corro atrás, por mais que seja difícil. Teve uma vez mesmo que eu falei, a primeira vez que eu lutei o brasileiro em São Paulo, eu falei 1 ano atrás da minha mãe, eu falei, minha mãe, eu não tinha uma medalha, não tinha nem kimono para competir. Eu falei, mãe, ano que vem eu vou estar lutando em São Paulo, o brasileiro. Então, com 1 ano, eu cheguei lá no brasileiro e competi, já estava com kimono, já estava com um currículozinho bom. Então, tudo que eu coloco como meta, eu vou lá e conquisto. Eu acredito que isso seja um diferencial muito bom, a questão da persistência, da determinação. É isso. E entre as 20 medalhas, entre as mais de 20 medalhas que você conquistou, qual delas você tem um carinho especial, assim, que você tem uma lembrança especial? São um total de 26 medalhas e cada uma eu tenho um carinho muito grande. Porém, assim, é que é bem complicado falar assim, uma que seja muito especial, porque cada medalha é uma conquista muito grande. Então, tem medalhas que eu olho para ela e lembro a luta que foi. Teve uma medalha mesmo que eu conquistei, não é uma medalha nem tão importante em questão de título, foi um baiano. Porém, eu cheguei lá, não bati o peso, me colocaram para uma categoria mais pesada. A categoria mais pesada lutou e eu não lutei. E aí acabou que eles tiveram que colocar para mais pesado ainda, para o pessoal mais velho, e eu lutei nessa categoria. Então eu tava lutando com um pessoal de 15, 7 quilos a mais que eu. E aí eu fui campeão, então me traz uma lembrança muito boa, acho que é uma das medalhas mais importantes para mim. Que é uma lembrança muito boa de que eu lutei, eu saí gritando da luta, de felicidade, chorei muito naquele dia. Minha mãe estava me assistindo lá da plateia e da arquibancada. E foi um dia muito especial porque cada luta que eu estava fazendo foi uma conquista, sabe? De poder passar para frente, para as quartas, para a semifinal. Mas tem outras medalhas também que eu acho muito importante, que foi a minha primeira medalha, né? A minha primeira medalha de ouro, que no começo, como eu falei, eu tinha muito problema com o meu mental, então eu passava muito mal, eu ficava muito nervoso. E para me conquistar minha primeira medalha de ouro, eu passei 6 a 8 meses lutando, sempre em campeonato, para conseguir conquistar minha primeira medalha de ouro. E depois que eu conquistei a primeira, foi só... Da primeira em diante já foi mais fácil o processo sim, todo, não é? Sim, eu fiquei invicto por muitos meses, aí fiquei em segundo, aí voltei invicto também, e aí foi pra frente. No começo, a sua trajetória foi bem difícil, assim, você vendeu geladinho para conseguir arrecadar Sim. recursos para conseguir competir. O que te motivou a continuar nesse momento, assim? Quais referências você buscou, assim, para se manter firme ali? Eu tenho algumas referências dentro do jiu-jitsu, alguns atletas, como Micael Galvão, Gabriela Peçanha,
são atletas hoje mundialmente conhecidos, mas eu acredito que eu confio muito em Deus, que é a religião que eu acredito, que eu sigo. Então eu botei muita fé no meu pai, pedi, orei, lutei, e eu vi muito incentivo de outros atletas que eu tive contato, como o Rafael Trabuco. Foi um rapaz que eu cresci do lado dele, a gente era vizinhos. Hoje ele é campeão mundial em Abu Dhabi. Então, a cada mês que se passava, que ele conquistava mais um título, eu falava, não, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E fui com muita determinação. Toda vez que eu queria desistir, que às vezes dava aquele desânimo, eu olhava para trás e via tudo que eu já tinha conquistado, tudo que Deus já tinha me dado, já tinha me proporcionado. Então eu não queria parar, sendo que eu podia fazer mais um esforço para conquistar aquilo ali. Qual conselho você deixa para os jovens que estão começando no esporte hoje e que estão trilhando o mesmo caminho que você trilhou um tempo atrás, enfrentando as mesmas dificuldades, assim? Qual mensagem você deixa para essa galera? Constância, persistência, eu acredito que resiliência, porque é difícil no começo, muitas vezes você vai perder, vai chorar, vai se desanimar, e é normal, acontece com todos os atletas, seja ele de maior alto rendimento ou menor. Então a gente tem que estudar bastante o nosso esporte, o que a gente está fazendo, porque hoje ser atleta não é só lutar, é você buscar recursos financeiros, você saber se posicionar, saber profissionalizar a sua imagem, né, para que patrocinadores venham a te apoiar. Então é bem importante se profissionalizar, estudar bastante o que você quer, o que você está buscando, e ter constância e persistência, porque no começo é muito difícil mesmo, e tem gente que passa 2, 3 anos, tem um atleta mesmo, ele é faixa preta, ele passou 10 anos para conseguir conquistar o título brasileiro. Então todo ano, é uma vez no ano, todo ano ele vai para São Paulo, lutava e perdia, lutava e perdia. Imagina você passar 8 anos da sua vida se dedicando a um título e você sempre perdendo. E depois de 8 anos, foram mais ou menos 8 anos, ele conquistou o título brasileiro e foi uma felicidade muito grande para ele. E foi uma história, né? Uma história de superação, uma história incrível que ele deixou para muitos outros atletas, assim como eu levo na minha vida. E como o esporte ajudou a desenvolver valores de vida que você tem hoje, assim? Boa pergunta. O jiu-jitsu, ele é um esporte muito nobre, um esporte que eu vejo que tem muitos princípios, uma disciplina incrível. Eu acho muito importante hoje para crianças, né? Se o seu menino aí tá muito rebelde, é muito bom colocar ele no jiu-jitsu ou numa arte marcial que vai trazer muita disciplina para ele, né? No tatame a gente aprende uma hierarquia das faixas, da branca à preta, e acima da preta também tem algumas outras faixas. E o nosso sensei, algumas academias falam professor, mas da onde eu venho é sensei. Então tem toda aquela questão do respeito ao sensei, é como se fosse um pai pra gente. A questão de que você só pode sair de cima do tatame se você pedir ao sensei para beber água, para ir ao banheiro. Então cria uma disciplina, um respeito muito grande, e isso foi incrível na minha vida, porque hoje a gente vê muitos jovens que acabam se perdendo em caminhos errados, e ver como eu e outros atletas, outros alunos, crianças, estando no esporte é incrível, porque eles criam uma disciplina muito boa, um caminho a trilhar muito bom. Você tem planos assim de participar ou de criar projetos sociais para inserir crianças no mundo do esporte? Claro, é o meu sonho, poder incentivar outros jovens, incentivar crianças, mostrar que aquilo ali é possível e poder ajudar no começo daquilo ali, poder montar um projeto social, uma ajuda aos atletas. Esse é o meu maior sonho e acredito que sim, vai ser possível. Eu só tenho que me profissionalizar um pouco mais, aumentar, seria minha patente, vamos dizer assim, no jiu-jitsu, que é a minha graduação. Hoje eu sou faixa azul, então eu acredito que eu tenho que me graduar um pouco mais, passar um pouco mais de tempo treinando, para que eu chegue numa graduação em que eu possa ter mais liberdade de dar uma aula, de montar um projeto social, mas é um sonho, uma meta muito grande minha. Pronto, perfeito. É isso aí, foi um prazer tê-lo aqui conosco, Muito conhecer obrigado, a sua história. gratidão.
Então foi uma honra estar aqui, poder contar um pouco da minha história, poder contar um pouco dos meus sonhos e dos meus objetivos. E a sua história mostra, né, que o amor pelo esporte e a determinação pode fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou que alcançaria, no caso. Né? Sim. Há anos atrás eu sonhava, mas não tinha ideia de como seria feito, de como aconteceria. E metas que eu tinha para daqui a 3, 4 anos eu conquistei em um ano. Então é surreal, é muito incrível ver que tudo tá dando seguimento. E jovens assim, vendo a sua história, né, tipo, que estão trilhando o caminho que você trilhou, ver o sucesso que você teve e hoje, né, se sente inspirados para conseguir Sim, eu acredito se que manter no caminho. ainda vou dar muito orgulho para muitas crianças, muitos jovens que já me acompanham, que já dizem que se inspiram em mim. E eu quero ser sempre o melhor para eles eles possam se inspirar em algo maior ainda. E para minha família também, os meus amigos, as pessoas que acreditam em mim. E é isso. Isso aí, sucesso. Foi um Muito prazer obrigado. tê-lo aqui com a gente. Gratidão.